Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, que é maravilhoso. Glória a Deus. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Glória a Deus. Feche os teus olhos, fale com o Senhor neste momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós mais uma vez, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, Deus, para Te louvar, Te bendizer, Deus e Pai, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Deus. Ó Senhor, nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está presente aqui em nosso meio, Deus. Agradecemos, ó Deus, pela Tua maravilhosa graça que é derramada, Senhor, sobre as nossas vidas, pelo Teu poder que é tão grande, ó Deus. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, agradecemos porque o Teu amor tem nos alcançado, porque a Tua misericórdia, Deus e Pai, tem sido renovada sobre as nossas vidas a cada manhã. Agradecemos porque sabemos que na nossa fraqueza, Pai, o Teu poder tem se aperfeiçoado, Deus. Agradecemos porque o Senhor é um Deus forte, um Deus justo e que nos ama. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nesta noite. Receba, Senhor, o nosso louvor como forma de gratidão por tudo que és, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Nos ajuda, Senhor, a livrar os nossos corações de toda dureza, Senhor, de toda falta de temor, de obediência, de amor, Senhor. Coloca dentro de nós a Tua essência, Senhor, o Teu amor. Nos ajude, Senhor, a Te buscar em primeiro lugar, a Te amar acima de todas as coisas e amar os nossos irmãos como a nós mesmos, Deus. Ó Senhor, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor sabe das nossas dificuldades e como isso é difícil muitas vezes, ó Pai. Mas nos ajuda, Senhor, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, ó Deus. Transforme os nossos corações, as nossas mentes e nos ajude, Senhor, mais uma vez a sermos realmente transformados, Deus e Pai, pela misericórdia do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós choramos e Te agradecemos, Deus. Aleluia. Quem é o rei?
Nosso Deus é bom, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, em todo tempo. Glória. Nosso Deus é bom.
obrigado, Senhor, porque com toda a tua majestade, com todo o teu poder, com toda a tua grandeza, ainda assim o Senhor inclina os teus olhos para a nossa humildez, para a nossa pequenez, ó Pai. Ainda assim os teus olhos se inclinam para ouvir as nossas preces, para ouvir o nosso clamor, ó Deus. Oh Senhor, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus justo, ó Deus, um Deus de misericórdia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por ouvir, Senhor, o nosso clamor. Muito obrigado por atender as nossas preces, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor irá ministrar nos nossos corações. Oh Senhor, sabemos que a Tua palavra jamais volta vazia, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus. Oh, de uma maneira que o Senhor, só o Senhor sabe falar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós choramos, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós acabamos de cantar, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração a geração. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus, incomparável. Não há outro como o nosso Deus. Grande é o Senhor e grandes são as tuas obras. Oh Deus maravilhoso, Deus bom e fiel, Deus santo, justo e verdadeiro, o único Deus. Que bom, graça e paz, meus irmãos. Que o Senhor seja com cada um de vocês, assim também como Ele é conosco aqui. Que Ele seja com nós, com cada um de nós. Que a sua presença seja real sobre a nossa vida, que Ele se faça presente agora, que Ele nos tome, nos envolva, que sejamos tomados pela presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o pecado nos tirou da presença do Senhor, nos destituiu desta gloriosa presença do Senhor. Mas a palavra também diz que em Jesus nós fomos reconciliados com Deus. A glória foi restituída. Lá em Samuel diz que Icabode foi-se a glória do Senhor. Mas em Cristo Jesus ela foi restituída. João, olhando para Jesus, eles vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Em Jesus se manifestou graça e verdade. E da sua plenitude temos todos nós recebido graça sobre graça. Não há mais barreira de separação. Não há. O véu que separava já não separa mais. Nós fomos restituídos à presença gloriosa de Deus. Nós podemos declarar como o salmista Davi declarou: o Senhor prepara uma mesa para nós na presença de nossos adversários. E Ele unge a nossa cabeça com óleo até que o nosso cálice se transforme. E certamente a bondade, a misericórdia, o favor imerecido do Senhor, a presença gloriosa dele, nós podemos ter certeza que desfrutamos na sua presença, na sua casa, hoje e para todos sempre. Deus maravilhoso, Deus tremendo é o nosso Deus. Que bom estarmos mais uma vez, ainda que fisicamente não distanciados, não juntos, reunidos, mas reunidos e unidos
pelo Senhor Espírito Santo, pela sua presença em nossa vida. Aqui está o anjo do Senhor acampado, mas ele também está aí. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. O poder do Senhor se faz presente aqui, mas também se faz presente aí com os irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Lucas iniciou lendo 2 Coríntios 12, quando ali Paulo busca do Senhor um alívio, busca do Senhor um livramento, que ele removesse aquele espinho que estava sobre a carne dele, aquela estaca enfincada, atravessando o seu ser, moendo todo o seu ser, esmagando todo o seu ser, dilacerando todo o seu ser. Mas o Senhor diz: a minha graça te basta, minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Que assim seja sobre a minha vida, sobre a sua vida. O poder de Deus se aperfeiçoando, se manifestando, agindo eficazmente. O Espírito de Deus, esse poder de Deus que habita em nós e que age eficazmente na nossa vida, esteja agindo agora na sua vida, na sua vida, na sua carne. Nós agora liberamos uma palavra de poder para curar na carne todos aqueles que estão doentes. Nós repreendemos todo o mal da carne, todo o mal, todo espírito de enfermidade, de doença. Nós repreendemos esse vírus e todos os efeitos e consequências, todos os sintomas da vida de nossos irmãos. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Há uma palavra que eu creio a maioria de nós conhecemos, Isaías 54. O Senhor diz que Ele que criou o ferreiro que faz a arma para a guerra, que forja a arma para a guerra. Mas Ele diz: mais contra aqueles que pertencem ao Senhor, essas armas não prevalecerão. É Deus que faz, é Deus que cria, mas Ele dá uma promessa para mim e para você, de que o mal não prevalecerá. Nós estamos sob o juízo de Deus, porque vem sobre toda a terra, mas a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida. E a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor, ela prevalece sobre o juízo. Como nós cantamos e declaramos há pouco tempo: Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. Eu estava um pouco atrás, lembrando desta palavra, me veio à mente esta palavra de Jeremias 45, não é sobre isso que a gente vai falar. Mas entendo ser oportuna para todos nós nesse momento, é que quando é uma resposta de Deus a Baruque, que é o copista, o escrivão do profeta Jeremias, que ele se queixa, provavelmente ele se queixa ao profeta Jeremias, e Deus então ouve a sua queixa e traz uma resposta ao profeta, ao que o profeta fala para ele. E a resposta de Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor. Ou seja, Deus está falando ao profeta: vai e fala para Baruque. Eu ouvi a sua queixa, agora vai e fale para ele: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda carne, ou seja, toda a humanidade, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei
a tua vida como despojo. Olha só, meu irmão. Em todo lugar para onde fores. Ou seja, você está procurando estar bem. Eu estou chacoalhando, eu estou removendo, eu estou arrancando. E isto sobre toda a terra. Eu estou trazendo mal sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a humanidade. E você está querendo grandeza, pensando, não, porque o Senhor é o meu Deus, porque eu sirvo ao Senhor, porque eu sou seu servo, então eu mereço um tratamento diferenciado, ou qualquer coisa assim. Não. Esse é um momento de sofrimento, e isso sobre todos os homens. Então, Deus traz uma palavra, entre aspas, dura para Abacuque, mas ao mesmo tempo dá uma promessa maravilhosa. Diz, olha, onde quer que você for, por onde quer que você ande, eu te dou a certeza de que a sua vida será preservada. Esse é o despojo, essa é a recompensa. Entendeu, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Então nós estamos vivendo, por isso que eu falei uma palavra oportuna, nós estamos vivendo um momento em que Deus está trazendo juízo sobre a terra, sobre toda a humanidade. Mas Ele dá a promessa de preservar a minha e a sua vida. Onde quer que eu vá, onde quer que você for, vamos nos apegar a esta promessa de Deus. E ser grato. E ser grato, porque Deus garante a mim e a você que Ele vai guardar a minha vida e a sua vida, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Mas a nossa mensagem também fala sobre vida. Nós queremos compartilhar João 17, fala sobre vida. Nós acabamos de falar que essa promessa de Deus para Abacuque, ou para Baruque, escrivão, copista do profeta Jeremias, mas o capítulo 17 fala daquilo que é a essência da mensagem que eu e você devemos trazer a todos os homens. É a obra que o Evangelho produz na vida de todo aquele que crê, que é a salvação, a vida eterna. Paulo diz assim, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa é a obra, esse é o poder que o Evangelho opera na vida das pessoas. A salvação, a vida. E aqui no texto de João 17, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3, assim, tendo Jesus falado estas coisas, ou seja, o discurso aos seus discípulos, chamado discurso do cenáculo, onde Jesus, os últimos ensinos de Jesus aos seus discípulos, onde ele foca o seu ensino, não mais as multidões, mas aos seus discípulos, instruções específicas, ensinos específicos para os seus discípulos. Então, quando ele termina, conclui seu discurso, e na realidade esta oração, ela liga, por isso essa introdução, tendo Jesus falado destas coisas, então essa expressão, tendo Jesus falado destas coisas, liga o discurso de Jesus, o sermão, a mensagem, o ensino de Jesus aos seus discípulos, que começa no capítulo 13, quando ele celebra ali a ceia, lava os pés e celebra a ceia com seus discípulos. Ali começa o discurso dele, esse discurso do cenáculo, daquele grande salão onde ele celebra a última Páscoa com seus discípulos. Essa oração, chamada a oração sacerdotal do Senhor Jesus, é o fechamento desse discurso. E
nesse discurso, nesta oração, concluindo esse discurso, Jesus coloca o que nós vamos acabar de ler, a razão ou o motivo central da sua vinda, da sua encarnação, da sua manifestação entre nós. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a nossa mensagem é sobre a obra de Cristo, a razão pela qual ele, como eu já falei, se fez carne, se manifestou, esteve entre nós, é a salvação daqueles que Deus conferiu, entregou a ele. Aqui, inicialmente aos seus discípulos, aqueles discípulos que estão reunidos com ele ali naquele cenáculo. Mas a gente vai ver na oração que não só por eles ele ora também por aqueles que haveriam de crer em Jesus por meio da mensagem deles, e que isso chega a mim até você. Então essa oração alcança a mim e a você. Amém? Então a mensagem central aqui é a vida eterna. A vida eterna. Foi isso que Jesus veio fazer, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a obra redentora que se revelou em Cristo Jesus, se manifestou em Cristo Jesus. A graça, como Paulo escrevendo ao seu discípulo, e amigo e colega de ministério, o Tito, ele diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então essa salvação, esta vida eterna, que é a mensagem do Evangelho, como eu falei, o Evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Jesus diz que orou o Pai, a parte B do primeiro versículo diz assim: glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então, aí está, logo em seguida o versículo 2, assim como lhe conferiste. Então, esse assim como. Então, qual o propósito pelo qual ele pede que o Pai glorifique? Para que na glorificação dele, o Pai seja também glorificado. E para que na autoridade que o Pai lhe concede, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, para quê? Com que propósito? Para que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Que coisa maravilhosa. Jesus diz: Pai, glorifica o Filho, para que o Filho te glorifique. Então, essa glorificação acontecia na morte, na cruz de Jesus. Ali estava a grande vitória de Jesus por mim e por você. A morte, ressurreição e exaltação do Senhor Jesus. Ali estava a glorificação de Jesus, que traria glória também ao Pai. Que essa glória seria manifesta na gratidão, no louvor e adoração que seria dada ao Pai pela salvação de todos aqueles que Deus havia dado a ele, por mim e por você. Então percebe que esses versículos estão interligados. Deus será glorificado ao glorificar o Senhor Jesus, que recebe autoridade, como ele vai falar lá em Mateus 28, 18, quando ele
ressuscitado, encontra os seus discípulos e diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. E agora Jesus diz: esta autoridade me foi dada para conceder a vida eterna a todos os que lhe deste, a todos aqueles que o Pai me deu. Então Jesus recebeu essa autoridade para dar vida. E quando ele faz isso, isso resulta em louvor, honra e glória ao nosso Deus. Coisa maravilhosa. Então esta é a mensagem central do Evangelho, a vida eterna. E é sobre isso que eu gostaria, e como nós falamos há pouco tempo sobre Baruque, o Senhor diz: olha, tudo isso que eu estou fazendo, todo esse reboliço sobre a terra, o que é mais precioso? É isso que eu te garanto, é a sua vida, é o despojo que eu dou a você, a recompensa, é a grandeza que você deve buscar. Esse é o bem maior, é a sua vida, é a sua vida. E esta é a razão pela qual Jesus se fez homem e habitou entre nós. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Porás o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O seu povo dos seus pecados. A vida eterna. A vida eterna. Esta é a recompensa da nossa fé. Pedro, na sua primeira carta, ele vai falar sobre isso. No capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que este é o alvo, é o objetivo da nossa fé, a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. Então, que coisa maravilhosa! Jesus traz vários ensinos aos seus discípulos, tanto com relação ao relacionamento deles entre si, o relacionamento deles com o Pai, o relacionamento deles com o próprio Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Como a gente vai ver no capítulo 15, ele vai dizer: olha, vocês, eu sou a videira, vocês são os ramos, e vocês precisam permanecer em mim, a minha palavra precisa permanecer em vocês. Vai falar da relação com o Espírito Santo nos capítulos 14, capítulo 16, enfim, ele traz vários ensinos. E aqui, quando ele vai concluir o seu discurso, fazendo essa oração ao Pai, ele vai falar dessa glorificação, e que essa glorificação inclui o Pai glorificando, que Ele vai estar glorificando o Pai, e que por meio da vida que Ele nos concede, pela autoridade que o Pai lhe concedeu, lhe deu, isso também traz honra e glória ao nosso Deus. Honra e glória ao nosso Deus, que coisa maravilhosa. E o versículo 3 vai dizer: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, meus amados irmãos, a mensagem central do Evangelho, o propósito da mensagem do Evangelho é a salvação daqueles que vêm a crer no Evangelho. A crer no Evangelho. Essa é a mensagem central. É a vida eterna. Jesus disse: o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida. E vida eterna, vida abundante. Vida abundante. Por que isso? Quando ele diz assim: me conferiste autoridade sobre toda a carne, ou seja, humanidade. Para quê? Com que finalidade, com o propósito pelo qual Deus lhe deu autoridade sobre toda a humanidade? Para conceder vida e vida eterna. O que está subentendido aí, meus irmãos? Que toda a humanidade está morta. Está morta. Como Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz assim: que nós estávamos mortos em nossos pecados, em delitos, transgressões, mas Deus nos deu vida. Deus nos deu vida. Então, está subentendido que o homem, a humanidade, está
morta, mas que Deus dê autoridade para que Jesus traga de volta a vida. Como ele vai dizer no capítulo 11, respondendo a Marta, a Maria, ele é a ressurreição e a vida. E ele provou isso ressuscitando Lázaro, trazendo de volta a vida. Então, ele recebeu essa autoridade, mas essa autoridade ele exerce sobre aqueles que o Pai lhe dá. Que o Pai lhe dá. E por isso o versículo 3 vai dizer, ele vai dizer que é o desenvolvimento, né? Tanto o versículo 1 está ligado ao versículo 2, está ligado ao discurso de Jesus, aos capítulos 13 até o 16, e como também liga com o versículo 2, que há uma progressão no versículo 3. Ele recebeu, o versículo 2 vai dizer que o Pai lhe deu autoridade sobre toda a humanidade, para dar vida. Aí ele vai dizer o que é esta vida eterna. Ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por isso que Paulo diz assim, o Evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação. Mas de quem? De quem? De todo, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Jesus tem autoridade sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, para trazer vida, para ressuscitar o homem interior, trazer de volta a comunhão com Deus, reconciliar com Deus, desfazer toda a barreira de separação. Mas ele exerce isso na vida ou sobre aqueles que creem no Evangelho, que creem, que conhecem a Deus como único Deus verdadeiro. Aqui é maravilhoso, porque ninguém pode conhecer ao Pai se não for o Filho que o revele, que dê esse conhecimento. E ninguém pode conhecer ao Filho se o Pai também não o der a conhecer. Então a salvação é uma obra, como lá em Apocalipse vai dizer, que pertence unicamente a Deus e ao Cordeiro de Deus, a Jesus e ao Cordeiro de Deus. Mas esse é o bem do Evangelho, é a mensagem central do Evangelho, a central do Evangelho, a vida eterna. Este é o bem maior. Porque o que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Mas não é um conhecimento teórico, intelectual. Não é um conhecimento de letras, de apenas ler a Bíblia. Entenda, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela traz a semente da vida. Ela traz a semente da vida, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Deus, por meio do profeta Jeremias, repreendendo a nação de Israel, diz assim, olha, duas coisas má fez Israel. A primeira é que me deixou a fonte da água da vida. Então, ele é a vida. A palavra de Deus, o Evangelho, é a semente da vida. É a semente da vida, que traz a vida de Deus, traz a vida de Cristo, traz a vida do Espírito Santo, Deus Trino. E a salvação consiste em conhecer. Esse conhecimento passa pelo conhecimento das Escrituras, ou seja, de conhecer a Bíblia, ler, sim, mas não somente isso. Passa pela revelação que Deus dá de si mesmo e de seu Filho.
O Pai revelando o Filho revelando o Pai. Esse conhecimento é um conhecimento que transforma, que renova. É um conhecimento que traz de volta a comunhão, que traz de volta a intimidade, ao relacionamento, a uma caminhada com Deus. É disso que está falando. É disso que está falando. E esta é a vida. Esta é a vida. E Jesus recebeu autoridade sobre toda a humanidade. Com que propósito? Para dar a vida. A vida eterna. E o que é essa vida eterna? É conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. Como nós na última mensagem compartilhamos, Jesus falando àqueles judeus que haviam crido deles, se vocês permanecerem na minha palavra, então verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e aí vocês vão conhecer a verdade. Então esse conhecimento passa por permanecer, conhecer a palavra de Deus. Mas é quando eu aceito esta palavra como palavra de Deus para a minha vida, eu aguardo em meu coração, eu aplico, e como nós falamos na última mensagem, ela por si só é suficiente para a minha vida. É o tesouro que eu achei no campo, e que a pérola de grande valor, o reino de Deus, aquele campo que a pessoa achou e vendeu tudo e comprou, é suficiente. É suficiente. Eu não preciso de mais nada. O conhecimento de Deus é a vida eterna, e ele por si só é suficiente, basta. Porque isso é trazer ou ser restituído a glória de Deus. Romanos 3,23 assim: destituído porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Perderam o conhecimento de Deus, perderam a comunhão, perderam a intimidade, o relacionamento, a caminhada com Deus. Foi isso que aconteceu no Éden. Adão desprezou o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, a intimidade, a comunhão com Deus, pelo conhecimento do bem e do mal. E aí ele perdeu a vida. Ele perdeu a vida. Agora Jesus, o Filho de Deus, recebeu a autoridade do Pai para trazer de volta a vida àqueles a quem o Pai o revela, e que ele então revela ao Pai. Entenda isso. Lá em Mateus 11, 27, Jesus, ele vai falar isso, ele se alegra no Espírito. E mais uma vez ele levanta os olhos aos céus e diz: Pai, eu te dou graças, porque ocultaste essas coisas aos grandes, aos sábios, aos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. É assim porque agradou o Senhor fazer assim. Ninguém pode conhecer o Pai se o Filho não der a conhecer. O que ele está agradecendo? É porque Deus revelou ele, aos seus discípulos. Como Pedro responde no capítulo 16. Jesus pergunta: o que estão falando sobre mim? Eles dizem: olha, que Elias é um profeta. Papá. Sim, vocês. E Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz assim: olha, não foi carne nem sangue, mas sim o Pai que te revelou isso, Pedro. Então, ele dá graças porque o Pai o revelou, abriu os olhos deles, como João diz, para ver a glória de Deus nele. Ver como Paulo vai dizer no capítulo 4 de 2 Coríntios, que este é o bem maior do Evangelho, contemplar a glória de Deus na face de Cristo. E ele vai dizer que o Evangelho é o Evangelho da glória de Cristo, que depois é o Evangelho da glória de Deus, porque em Cristo nós contemplamos a face de Deus, porque nele está a imagem exata do Deus Todo-Poderoso. Ele é a imagem visível do Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa!
Então a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Esse é o alvo da nossa fé, é o objetivo, é o bem precioso que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo, é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que mensagem poderosa de Deus para a nossa vida, poderosa. A vida eterna que Deus veio trazer a mim e a você por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Como João 3,16, esse grito de Deus, essa declaração em alto e bom som de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Baruque, eu estou removendo o que eu plantei, que edifiquei, estou arrancando o que plantei. Enfim, você está pensando em grandezas. O que é mais precioso? A vida. E essa eu te dou. Onde quer que você vá? Onde quer que você vá? Meus irmãos, este é o bem maior. Bem maior. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a obra que Deus vai realizar na minha vida e na sua vida, por meio de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é a esta vida que nós devemos apegar. Isso aqui é maravilhoso, eu quero ler com os irmãos. Paulo, no grande capítulo sobre a ressurreição, capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a mensagem do Evangelho que nos salva é essa. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, olha só, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O que é o Evangelho? Qual a mensagem do Evangelho? É que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que coisa maravilhosa! E esse Evangelho, como ele diz assim, que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos. Salvos. É isso que Jesus veio trazer para nós. Que é a vida eterna? É que conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Contemplar a glória de Deus na face de Cristo. É ser restituído à glória de Deus. Porque como também Romanos 6,23 vai dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida eterna é esse conhecimento de Deus dado por Jesus. E esse conhecimento de Jesus dado por Deus. Porque essa é a natureza da nova aliança. Que o profeta Jeremias falou, Ezequiel falou, que o livro de Hebreus vem falando, né? É de que ninguém mais precisará ser ensinado por ninguém, porque todos o conhecerão. Todos o conhecerão. Né? Todos o conhecerão, como está lá, Jeremias 31. Então, essa é a natureza, a essência da nova aliança. Esse conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus. Que ele diz, não há necessidade que ninguém ensine, porque serão ensinados. Todos me conhecerão. 31, versículo 34, capítulo 31, versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que coisa maravilhosa! E a gente vai encontrar lá em Oséias dizendo que a destruição vem por falta de conhecimento. Oséias 4:6, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas ao mesmo tempo, Oséias 6:3, assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pedro conclui a sua segunda carta dizendo, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse conhecimento de Deus, vamos nos permanecer firmes neste Evangelho. Esta é a razão pela qual Jesus se manifestou. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação. E justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, somos reconciliados com Deus, somos restituídos agora à comunhão, à intimidade, ao relacionamento com o Pai, ao conhecimento transformador e renovador da nossa vida. É isso que Paulo escrevendo também a título diz assim, que nós fomos salvos, regenerados pelo Espírito, renovados pelo Espírito. Esta é a obra de Deus na nossa vida. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Nesses dias que nós estamos vivendo, como nós iniciamos, falando sobre aquela resposta de Deus a Baruque, onde Deus está arrancando, removendo, chacoalhando, trazendo juízo sobre a terra. Ele nos deu vida, e vida eterna, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. A vida eterna não é apenas um conhecimento intelectual, citar versículos bíblicos, não é dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas ao mesmo tempo creio em A, em B, em C, fulano, beltrano, ciclano. Não. É conhecer esse conhecimento transformador, que faz de mim e você uma nova criação em Cristo Jesus, um novo homem e uma nova mulher, um filho de Deus. Como Jesus respondendo a Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água do Espírito, se não for gerado por Deus, pelo Espírito de Deus. Que esta palavra esteja no seu coração e que ela produza o fruto de salvação, confirme a sua salvação e que leve você a crescer no conhecimento de Deus e na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos participar da ceia do Senhor. Graças a Deus. Pegue o seu pão, o seu cálice. Esta é a mesa da presença do Senhor. A comunhão no corpo e no sangue. A manifestação do Verbo que se fez carne e que habitou entre nós e que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pai, muito obrigado por esta hora. Muito obrigado pelo teu amor eterno e o teu amor leal. Muito obrigado pela prova do teu amor por nós, porque a tua palavra diz, Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo se oferece por nós ali naquele madeiro, sendo nós pecadores, inimigos de Deus. É para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós celebramos esta obra redentiva, essa obra libertadora, essa obra, Senhor, que nos reconciliou consigo mesmo pelo corpo de Cristo Jesus. Nós estamos proclamando que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou e que está sentado à direita do trono e que breve, muito breve, virá com grande poder e glória. Abençoa o pão que nós vamos comer e o cálice que nós vamos beber, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todo aquele que vai comer e beber
Mas também, Senhor, aqueles que estão assistindo essa live, mas que não vão comer nem beber por enquanto, o Senhor também esteja abençoando a todos, conforme o propósito, Senhor, para esta hora, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus. E agora, Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós liberamos uma bênção de força, de encorajamento. Nós liberamos uma bênção de coragem, de ousadia. Nós liberamos uma bênção de confiança e dependência no Senhor. Nós liberamos uma bênção de cuidado, de livramento da parte do Senhor. Nós liberamos uma bênção de direção, de instrução e conselho do Senhor sobre a vida dos teus filhos e filhas. Nós agora pedimos, Senhor, guarda cada um. Não os deixe cair em tentação, mas livra-os de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, aplana os teus caminhos diante de cada um e os conduza por eles. São caminhos de vida, de paz, de delícias e prazeres à direita do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade presente na vida de todos os teus filhos e filhas, de toda a tua igreja, em toda a terra, para todos sempre, Pai. Amém e amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos meus amados irmãos. Fica com Deus.